tinha que fazer punção abdominal, lavado peritoneal. Está aqui o Dr. Miguel Chaves, que foi meu professor, e eu dei muito plantão com ele no Antônio Pedro antigamente, e simplesmente era um problema. Isso aqui resolve o problema da gente. E a gente pode ver muito bem, facilmente, o líquido que fica preto assim. Tá? A gente pode ver líquido na pelve, que também é muito importante. E a gente pode ver derrame pleural. Tomografia. A vantagem da tomografia é que eu vejo a perfusão do parenquimatose, eu vejo a função renal, eu vejo os órgãos tanto intra quanto extraperitoneais, não dependo do gás, não dependo de paciente ser obeso, até o contrário, o obeso é até melhor, define bem relações anatômicas, e a tomografia hoje em dia, a gente chama de TC multidetector, ou multislice. Ela é muito rápida, como eu já falei com vocês. Serve para qualquer área do corpo, da cabeça ao pé. E aí, alguns casos. Vamos falar primeiro de trauma de coluna. Eu não gosto da gente ficar inventando assim. Então, vamos ver aqui. Um paciente de 56 anos, natural da Paraíba, do lar, sexo feminino, comemorando o Dia Internacional das Mulheres. Vamos começar com ela. Dor nas costas. A paciente tem dor lombar há um mês, após uma queda em pé de 2 metros de altura. Vocês sabem que as mulheres são muito resilientes, né? Elas aguentam muito mais dor que nós homens. Eu, se estivesse aqui, já estava no hospital há muito tempo. Ao exame físico, o eixo vertebral estava preservado e tinha dor a palpação na coluna, na transição tórico-lombar. Foi feito um raio-x, gente, um raio-x de coluna. Quando a gente chegou na emergência estável, você vai fazer a radiografia e você vê o colapso da vértebra. Está feito o diagnóstico ali, não há desvio, não há compressão do canal. E lembrar, ela caiu em pé, então ela está com dor no pé também. Então tem que ver que pode ter fratura no calcâneo. E como eu falei, as pessoas são, às vezes, resistentes à dor, né? Já aqui, uma paciente de 80 anos, também mulher, queda da cadeira com trauma na região dorsal. Se queixou de dor na região cervical. O que ela tinha? Tinha uma fratura na parte posterior da vértebra e aqui nas apófises espinhosas. Observem, nesse outro caso, que foi um paciente masculino, vítima de acidente automobilístico, que tinha uma fratura no processo odontoide. Ele deu muita sorte, porque isso aqui, ele podia simplesmente ter desnivelado e ter feito uma secção medular e ter morrido na hora. Né? Hoje em dia, com os tomógrafos, para vocês terem uma ideia, a gente adquire as imagens no plano axial, faz reconstruções sagitais e faz reconstruções tridimensionais. Então a gente vê bem a fratura aqui e olha com que beleza a gente vê as fraturas muito bem vistas aqui. Não tem dúvida, fácil, fácil, fácil e rápido. Aqui, mais uma paciente do sexo feminino, de 86 anos, lembrando de novo a importância do trauma geriátrico, e com osteoporose. Ela caiu da própria altura. E de novo, vocês veem o colapso da vértebra. Isso aqui dá uma dor muito importante. A gente faz as imagens, como eu falei, no plano axial. Aqui era um paciente de 46 anos, masculino, também queda da própria altura. E observem como é que esses aparelhos modernos, a gente consegue ter reconstrução muito boa. Esse exame foi feito lá no nosso hospital. Às vezes a gente tem dúvida. Será que a fratura, a dor dela é uma coisa recente ou uma coisa antiga? E aí a ressonância magnética se impõe. Uma mulher de 91 anos, com queda da própria altura, e a gente vê que havia um edema ósseo. A ressonância magnética consegue me dizer, olha, esta fratura, ela é aguda. Então ajuda, sobretudo nos pacientes que já têm vários colapsos de vértebra. PCE, já teve uma palestra sobre isso. Aqui, indo para a faixa pediátrica, uma menina de 2 anos que caiu do berço, né? Há 24 horas sofreu queda do berço com progressiva alteração da consciência e vômito. No exame físico, hematoma frontal direito, criança sonolenta, sem sinais de localização. Criança é difícil de examinar, crianças muitas vezes não vai fazer nada, e aí o que você surpreende? Observe um grande hematoma, o hematoma é essa área branca, né, hiperdensa, um hematoma subdural agudo frontal. No trauma é muito importante ver, é um hematoma subdural ou hematoma epidural. O subdural é de origem venosa, demora mais tempo a dar sintomatologia.
O epidural, ele é arterial, ele, em criança, sobretudo, ele pode chegar a manifestar como choque com baixa da pressão. E é muito importante ver se tem desvio da linha média, tem herniações, porque os hematomas empurram o cérebro para o outro lado. Isso é uma coisa que a radiologia ajuda muito a equipe de atendimento. Esse paciente é um paciente de 59 anos, mulher, queda da escada. Observe aqui, ó, pequeno hematoma pequeno. Observe aqui, não tem desvio da linha média. Isso aqui pode ser acompanhado, né? E tem também um hematoma subgaleal, o famoso galo. Isso aí tem sempre. Muitas e muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque não é só o galo, não é só o hematoma subgaleal. O importante é a alteração intracraniana. Já esse outro caso, uma mulher de 18 anos, vítima de acidente automobilístico, com sangue dentro do ventrículo, e aí a tomografia é importante para mostrar que não tem fratura. A gente não precisa mais fazer um raio-x para ver isso. A gente faz, quando a gente adquire a imagem, depois o aparelho reconstrói e faz reconstruções tridimensionais. Como nesse caso aqui, uma mulher de 83 anos, também queda da própria altura, você tem fraturas na face, e aqui a reconstrução tridimensional mostrando facilmente onde está a lesão. Isso é muito bom a gente fazer, e é tipo assim, demora 3 minutos para a gente fazer. Descendo para o trauma, para o tórax, quer dizer, um homem de 20 anos, branco, estudante, natural do Rio, com um tiro na coluna. Ele deu uma entrada na emergência porque foi baleado em assalto à mão armada. Agora, isso sempre foi uma coisa super comum no mundo, né? Não é só agora aqui no Rio de Janeiro, mas ele já chegou com paraplegia. E o detalhe, além da paraplegia, chamava a atenção a dispneia, com ausência do murmúrio vesicular no hemitórax esquerdo, e estava taquicárdico. Ao fazer o topograma, quer dizer, a primeira radiografia, a gente já viu que ele tem um pneumotórax, a gente viu a bala lá, então você veja aqui o pulmão direito e a ausência de trama vascular aqui, um grande pneumotórax. E aqui dentro, a fratura com a bala dentro do canal medular, explicando e justificando a tetraplegia. Esse outro caso era um paciente masculino de 86 anos, com queixa de queda da própria altura, cerca de 2 horas, com trauma torácico à direita, na quina da cama. E referia dor, respiração profunda e tosse. Então observe, tem um enfisema subcutâneo, tem fraturas e tem uma área de contusão pulmonar. Isso aqui não é uma pneumonia, isso é o sangue dentro do parênquima pulmonar, porque ele bateu na quina ali. Aí a gente então tem que saber diferenciar o pneumotórax, o hemotórax, a área de contusão parenquimatosa e a área de laceração pulmonar. E sempre que a gente estiver vendo gás em partes moles, enfisema subcutâneo, avaliar se não tem fratura ou lesão na traqueia. Esse aqui é um paciente de 61 anos e com dor após o trauma, uma queda em decúbito dorsal. E olha aqui como a gente vê facilmente uma fratura. Essa fratura é a nível de primeira vértebra cervical. É difícil da gente ver isso no raio-x simples. E aqui a tomografia mostra facilmente esse caso. Já aqui o paciente de 28 anos, masculino, sofreu um atropelamento há 2 anos e chegou com dor torácica. E aqui observe, fígado e aqui ó, uma grande hérnia diafragmática, traumática, tardia. Tá? Então é importante a gente saber que isso pode ser também uma consequência do trauma. O trauma abdominal fechado, ele é muito importante, sobretudo o trauma renal, como as outras áreas também. É raro no trato gastrointestinal. No trauma abdominal fechado, o método de escolha é a tomografia motorizada, mas o ultrassom, sobretudo o ultrassom FAST, ele é importante para você ver sangue dentro, líquido dentro, hemiperitônio. Ultrassom negativo, você pensa em lesão reto-peritoneal do intestino, do colo, lesão do pâncreas, dos rins e do duodeno. Detalhe, galera, o ultrassom não detecta bem gás livre, não detecta pneumoperitônio. A tomografia vê isso muito bem. Eu vou mostrar uns casos aqui de pequena quantidade de gás dentro do abdômen. Eu sempre falo que tomografia no trauma tem que ter contraste. Por quê? Para a gente poder ver bem as lesões viscerais, ver bem a perfusão e a excreção renal. Tá? Existem alguns sinais importantes.